Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos estar orando pela pastora Bernadette, que vai trazer o ensino desta palavra aos nossos corações nessa manhã. Estende as suas mãos para cá, irmãos. Pai, no nome de Jesus, está aqui a tua serva, que será um canal transparente do ensino da tua palavra aos nossos corações. Meu Deus, esconde a pastora Bernadette, a casa dela, tudo que pertence a ela, esconde no Senhor, livre de todo ataque, de todo contra-ataque do inferno agora. Abençoa e guarda, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Quantos estão com o coração preparado para receber a palavra nessa manhã? Amém? Conhecimento é muito bom, mas se o nosso coração não estiver aberto, com desejo de ouvir a palavra, com desejo de deixar a palavra transformar a nossa vida, não adianta nada conhecimento, irmãos. Os gnósticos, eles procuram conhecimento e não tem vida com Deus. Então, nessa manhã, eu quero dar graças a Deus por essa oportunidade e quero pedir que você ore nesse momento por você mesmo. Peça ao Espírito Santo para comunicar ao seu espírito a palavra que vai ser liberada nessa manhã. Eu tenho quase 30 anos de evangelho, irmãos, e eu creio que esse assunto dessa apostila, ela é de extrema importância para a nossa vida espiritual. E o meu desejo, pelo que eu conheço esse assunto, o meu desejo de todo coração é que toda essa igreja, não só os adultos aqui, mas principalmente os jovens, os adolescentes, as crianças, eles precisam saber o que é autoridade espiritual e aprender a andar debaixo de autoridade espiritual para que a vida deles seja mais fácil. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, como eu, por não conhecer esse assunto e não praticá-lo, eu já atraí para mim muitas lutas na minha vida, muitos problemas. Então, se você hoje abrir o seu coração, nós vamos falar de uma coisa que não é fácil, irmãos. Obediência à autoridade. Mas se você realmente abrir o seu coração, sabendo que é Deus que está falando, e quando Deus fala, a gente não discute com Deus, irmãos. Diga isso para quem está do seu lado aí, fala, meu irmão, não discute com Deus não. Tudo que está na Bíblia é importante. Tudo que está escrito na palavra de Deus, o propósito de Deus é um só, irmãos, é nos abençoar. Então vamos ouvir, abrir o coração e não vamos discutir com ele, vamos obedecer. Quem está pronto para isso? Diga amém. Amém? Então nós já lemos o texto bíblico básico, Romanos 13, 1, 5, mas eu quero repetir aqui o versículo 1 e o 2. Todos estão aí com a revista ou a Bíblia. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Toda, cristão ou não cristão, isso aqui é um princípio para todas as pessoas, irmãos. Eu quero começar falando para vocês do título dessa lição, princípios de autoridade. O que é princípio? Olha bem para mim aqui, presta atenção no que eu vou te dizer nessa manhã. Princípios são regras estabelecidas por Deus, porque o mundo espiritual, ele é regido por leis, ele é regido por regras. Deus determinou estas leis e estas regras. Então, Satanás respeita regras. Satanás respeita estas leis que Deus estabeleceu. E nem Deus passa por cima das leis que ele estabeleceu. Quanto mais eu e você. Então, esse primeiro princípio de autoridade espiritual é uma regra. Diga comigo, autoridade espiritual é uma regra. Deus determinou isso aqui para proteção minha e sua no mundo espiritual.
Quem está andando debaixo das regras, dos princípios de Deus, está protegido no mundo espiritual. Você e sua família são protegidos. Então ele começa o Romanos 13 dizendo: toda a alma, da criancinha mais nova até a pessoa mais velha, não importa a idade, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão para si mesmos a condenação. Olha para mim aqui, irmãos, o que essa palavra condenação quer dizer? Diante das minhas atitudes, não adianta eu vir na igreja, ouvir a palavra, levantar as minhas mãos, cantar, louvar, falar em línguas, expulsar demônios. Não adianta eu fazer um bocado de coisa que as pessoas estão vendo, mas se eu não obedeço os princípios da palavra. Existe algo que a Bíblia fala de um tribunal que há diante de Deus, e a Bíblia diz que Satanás está diariamente diante de Deus para acusar os servos dele. Quando aqui na palavra está dizendo que há condenação para aqueles que resistem à autoridade, isso quer dizer que já houve um julgamento por causa das nossas atitudes. As suas e as minhas atitudes estão sendo examinadas todos os dias. Alguém está de olho. E quando eu quebro regras, eu estou condenada. O que é condenação, irmãos? É que eu vou perder a salvação? Não. Mas eu vou entrar debaixo de uma maldição. Sabe o que é maldição? É uma liberação para demônios atuarem na minha vida. De repente você começa a ver que tem coisas estranhas acontecendo na sua vida. Você trabalha, o negócio começa a ter acidentes, começa a ter prejuízo, o casamento não vai bem. Irmãos, é maldição. Quando eu vim para Jesus, você sabe como é que eu vim para Jesus há quase 30 anos atrás? Eu estava cega, meu marido quebrou literalmente, financeiramente falando. Eu estava separando dele, o casamento acabou, e minha filha estava com uma doença que os médicos não descobriam. Aí, por fim, eu tive que vir para Goiânia, praticamente correndo para ir no médico, sem enxergar nada. Mas eu peguei meu carro e vim, sabe por quê? Porque eu queria morrer, eu queria enfiar meu carro debaixo de um caminhão, eu queria morrer. Você sabe o que é fundo do poço? É o que eu vivi. Sabe por quê, irmãos? Depois de muito tempo eu fui descobrir. Eu estava debaixo de uma maldição tremenda. E quando eu chegar nessa maldição aqui, eu vou contar para vocês. Talvez nessa manhã tem gente que tem o nome dela escrito no livro da vida. É salvo em Jesus Cristo, porque crê na palavra. Mas talvez a sua vida está amarrada aí, está presa, você não está entendendo por quê. Coisas acontecendo sem explicação. Você vai começar a entender por causa de quebra de princípios de autoridade. Por isso é que eu disse que as nossas crianças, os nossos jovens, principalmente os jovens, deviam aprender sobre autoridade espiritual, para que a vida deles seja mais fácil do que a minha foi. Talvez daqui de alguns de vocês aqui foi. Amém, irmãos? Autoridade. Você não fala que é autoridade. Ninguém precisa falar que é autoridade ou que tem autoridade. Autoridade é reconhecida pelas marcas que você tem. E nesses últimos dias, aquele que anda debaixo desses princípios estabelecidos por Deus, este será revestido de autoridade. Qual que é o principal propósito de Deus neste estudo sobre a autoridade da nossa vida? Porque eu e você precisamos de autoridade para representar Jesus Cristo no mundo. Você pode ir nos lugares mais demoníacos. Hoje acho que não tem um lugar onde você vai que você não vai ver corrupção, pornografia, violência, roubo, destruição. Não há lugar, irmãos.
Eu estava viajando agora, eu vim de um lugar que eu voltei de lá horrorizada. Só que você começa a pensar que do nosso lado em Caldas Novas é um lugar onde misericórdia. A violência, a sexualidade, a pornografia está do nosso lado. Nós estamos aqui no mundo como luz na presença de Deus, para transmitir essa luz. Se eu não tiver a autoridade de Deus em qualquer lugar que eu for, irmãos, eu vou ser derrotada. Primeiro, eu preciso de autoridade para representar Jesus. Segundo, eu preciso de autoridade, Jesus já nos deu isso, para resistir ao pecado e a Satanás e vencê-lo em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo até aqui? Por que você precisa de autoridade? Para representar Jesus no mundo. Segundo, para vencer o pecado, vencer o diabo e derrotá-lo em todas as áreas da sua vida. Amém? A ordem de Deus, olha aí na primeira página da lição. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Está falando de honrar, está falando de amar a paz entre os irmãos. Se tem algo que eu e você precisamos trabalhar é pela paz e harmonia entre os irmãos. Honrar aqueles que devem ser honrados e temer a Deus acima de todas as coisas. O que é autoridade, irmãos? Autoridade é o direito de governar. Autoridade é o direito de se fazer obedecer. Aqui na revista tem algumas definições. A palavra grega exousia, significa direito irrestrito à liberdade de ação. Eu não concordo com isso. Porque ninguém tem autoridade completa. Só Deus tem autoridade total e irrestrita para governar. O ser humano, ninguém tem essa autoridade irrestrita e sem limites. Só Deus é que tem essa autoridade. Portanto, nós somos aqueles, quem aqui não está debaixo de autoridade, é autoridade. Todos nós, irmãos. Não tem quem não ande debaixo de autoridade, não há quem aqui não seja uma autoridade. Se você tem um empregado, se você tem filhos, se você tem alguém debaixo que você tem abençoado, você é autoridade. Então, o que é ser uma autoridade? É aquele que promove a cooperação ou submissão do grupo em prol de um objetivo maior. O que é autoridade? É um poder que alguém recebe, é um poder delegado. Por que esse poder é delegado? Porque o poder não é meu nem é seu. Não existe ninguém que tenha autoridade dada por si mesmo. Não existe isso. O que é autoridade delegada? Quer dizer que alguém transmitiu para nós uma autoridade. Quer dizer que alguém conferiu a mim e a você o direito de agir em nome dele. Então, trazendo isso para nós aqui, quem é que nos deu o direito de agir em nome dele? Jesus. Se hoje você tem autoridade espiritual, é porque Jesus te deu autoridade para usar o nome dele, para pregar a palavra, para curar enfermos, expulsar demônios, e para tudo que você for fazer com fé, você tem autoridade do nome de Jesus na sua vida. Amém? Se você é pai, se você é mãe, você tem essa autoridade porque Deus transmitiu essa bênção na sua vida. Aquele que é pastor ou missionário tem autoridade porque foi delegada por Deus, foi transmitida por Deus. Então não tem esse negócio de bater no peito e falar, eu sou autoridade, eu tenho, eu posso. Não é assim, irmãos, que funciona. Agora, é fácil submeter a autoridade? Principalmente a autoridade lá fora? Primeiro, a natureza humana, ela é rebelde e ela é desobediente. Há uma tendência em todos nós, irmãos,
de não nos submetermos à autoridade, principalmente a corrupta, principalmente aquela que é imposta, aquela que você não concorda com ela. É difícil, é muito difícil. Mas eu quero te lembrar uma coisa: o sistema do mundo está nas mãos de quem, irmãos? Quem que é o príncipe deste século? Quem foi que Adão e Eva entregou todo o sistema do mundo? Nas mãos de quem? Então quem é que governa o sistema do mundo? Satanás, ele não governa o mundo, porque o mundo foi Deus que criou, a terra, os céus pertencem a Deus, não é do diabo. Mas o sistema que você está vendo aí, Satanás tem o controle dele. Que sistema é esse? Político, religioso, educacional. A mídia, tudo que você vê por aí, irmãos, está no domínio de Satanás. Satanás vai perdendo o controle das coisas à medida que um cristão como eu e você, que temos a presença de Deus em nós, nós chegamos, nós expandimos o reino, ali termina o reino de Satanás. Na minha casa e na sua casa, o sistema que governa ali é o governo do reino de Deus, não é mais do diabo. Então nós não podemos permitir que o sistema que está lá fora entre na nossa casa. Amém, irmãos? Então, autoridade é um poder delegado por Deus a cada um de nós, porque Deus é o Criador e é o Senhor de todas as coisas. E Ele é Senhor sobre tudo que existe. Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21 está escrito. Olha o que Daniel disse. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então, quem é que está no controle da história do mundo, irmãos? Quem é que põe reis e tira reis? Quem é que tem o controle do tempo nas mãos? Quem é que tem a soberania de tudo o que acontece nas mãos? É o diabo? Não. É Deus. Deus é o Criador, Deus é o Senhor. E Ele não abre mão daquilo que é dele, não. Amém? Agora, essa autoridade, ela é delegada com uma certa liberdade. Todos nós aqui temos liberdade para agir dentro dessa autoridade que Deus nos dá. É uma delegação que permite uma liberdade de ação. A escolha é sua, a escolha é minha, mas nós temos que entender uma coisa: tudo o que nós fizemos debaixo dessa autoridade, nós vamos ter que prestar contas a Deus. Pergunta para quem está do seu lado aí: você está pronto para prestar contas a Deus? Do pai que você é, da mãe que você é, do esposo, da esposa, do pastor, do missionário, do governador, do presidente. Você está pronto para prestar contas? Na política, se tem algum político aqui, você está pronto para prestar contas diante de Deus? Dessa autoridade que Deus te colocou nas mãos? É muito sério, irmãos. Existe na Bíblia exemplos de mau uso dessa liberdade. Um que nós podemos citar é o rei Saul. Ele achou que ele era o dono. Ele era o rei. Deus pôs ele como rei. Falou: eu vou te dar autoridade como rei. Saul quis ser sacerdote. Saul quis ser outras coisas que Deus não deu autoridade para ele. O que foi a consequência dessa desobediência de Saul à autoridade que Deus deu para ele? Perdeu o trono e toda a sua família perdeu. Se você olhar para o profeta, o sacerdote Eli na Bíblia, o papel do sacerdote Eli era cuidar da nação, da vida espiritual da nação, e principalmente cuidar da sua própria casa. Mas o sacerdote deixou que os seus filhos falassem mais alto do que a voz de Deus. Quem mandava no sacerdote Eli eram os filhos. Ele abriu mão da autoridade que ele tinha. E o que aconteceu com o sacerdote Eli? Morreram os filhos na guerra, e ele também morreu por causa da falta
dessa liberdade que ele tinha da autoridade, ele abriu mão da sua autoridade para deixar outros governar no seu lugar. Por isso que nós, como pais, nós não podemos deixar filhos mandar na nossa vida e na nossa casa. Onde há essa mudança de hierarquia, porque toda autoridade tem que obedecer hierarquia. Então, numa casa onde filhos mandam nos pais, está trazendo o quê? Condenação. Já foi avaliada a atitude, já foi julgada e foi condenada. E quando é condenado, o que acontece, irmãos? Quando há condenação, o que acontece? Entra debaixo de maldição. É uma liberdade para os demônios agirem naquela casa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quem delega, exerce controle. O princípio base de toda autoridade é que Deus está no controle de tudo. Às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle, né, irmãos? A gente vê tanta coisa errada. Isso seja em qualquer área da nossa vida. A gente vê pais errando, mães errando, pastores errando, políticos errando. Existem erros. Mas em tudo Deus tem um propósito. Nós temos que entender isso, que Deus, na sua soberania, Ele tem o poder e a autoridade para intervir a qualquer hora, para mudar e tirar toda e qualquer autoridade. Então, quando eu começo a bater contra a autoridade, o que eu estou fazendo, irmãos? Quando eu começo a criticar e bater contra, eu estou me opondo à autoridade ou quem delegou a autoridade? A quem? Eu estou resistindo a Deus. Diga misericórdia. O que tem gente debaixo de maldição, irmãos, dentro da igreja por causa disso. Por isso nós devemos confiar na intervenção de Deus na hora certa, da maneira certa, porque se Deus está permitindo uma autoridade estar naquela posição, é porque Deus tem um propósito. Irmão, você sabia o que nós estamos vivendo nos últimos dos últimos dias? E alguém às vezes fica horrorizado com as notícias que vê na televisão, vê na mídia. E fica assim, gente, mas alguma coisa precisa ser feito. Tem que mudar, tem que melhorar. Meu irmão, pega a palavra de Deus e olha nos últimos dias o que vai acontecer. Olha para a palavra, você é cristão, você é servo de Deus. As coisas que vão acontecer não vai pegar um servo de Deus de surpresa. As coisas do mundo não vão melhorar. A tendência é piorar cada vez mais. Tanto que Jesus disse, quando eu voltar, porventura eu vou achar fé na terra. Por que ele está falando isso? Porque muitos cristãos vão se apostatar da fé. Tem muita gente na igreja. Presta atenção aqui, irmãos. Tem 2 tipos de crente aqui hoje. Tem 2 tipos de crente dentro da igreja. Presta atenção que eu estou falando com você. O que vai subir e o que vai ficar. Não se engane, não. Tem muito crente que vai ficar para trás quando Jesus vier. Se você não estiver prestando atenção, alerta, para o que a palavra de Deus fala, meu irmão, você vai esfriar na fé. Você vai se acomodar com as coisas do mundo. Daqui a pouco nada te assusta mais. Da casa de Deus, andar com Deus, irmãos, não vai entrar no reino de Deus pecador. E você que está falando aí, Deus, nós somos pecadores. Meu irmão, enquanto você continuar pecador, se Jesus vier, você não vai subir. Existe uma divisão entre o pecador e aquele que serve a Deus. O pecador é imundo. Pecador é aquele que vive no pecado. Os filhos de Deus foram aqueles que Jesus já lavou, apagou o seu pecado. Você está onde? Você está em que lado? Você está do lado do pecador, pobre, miserável, ou hoje você carrega a presença de Deus na sua vida, você foi lavado, comprado e pago pelo preço de Jesus, e está prontinho para subir a qualquer hora. Se Jesus vier essa noite, você está pronto para subir ou você é um pobre, miserável pecador?
Meu irmão, é hora de avivar a nossa vida espiritual. Eu posso ir em qualquer lugar que eu for. Eu vou me escandalizar em todo o tempo, porque eu não aceito me acomodar com as coisas do mundo. Eu vou escandalizar sim. Eu não concordo, eu não aceito, eu não quero na minha casa, eu não aceito na minha vida. Ou eu vou subir com Jesus, ou eu vou ficar aqui para a segunda chamada. Se você se conformar com as coisas que estão acontecendo, se você começar a achar as coisas normais, se você não se adaptar ao que Deus está dizendo para você na palavra, se prepare, você vai ficar para a segunda chamada. E eu acho que já está mais do que na hora da gente começar a avisar a igreja. Tem 2 tipos de crente, o que vai subir e o que vai ficar. O que vai ficar é aquele que alisa a banca a semana inteira, aquele que levanta a mão, que louva, aquele que expulsa demônio, ele fala em língua. Meu irmão, vai chegar diante de Deus, e Deus vai falar: arreda-te de mim, porque eu não te conheço. Você vai falar: mas eu expulsei demônio em teu nome? Mas eu falei línguas? Mas eu tinha tanto dom espiritual? Irmão, dom espiritual, falar em língua, isso aí não vai te levar para o céu. Se você não tiver uma vida com Deus, de fervor, apegado a Deus, e continuar se escandalizando com as coisas desse sistema do mundo, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Vocês estão aqui ainda? Aleluia! Quem pode dizer aleluia? Eu sou de Jesus. E eu vou subir na primeira chamada. Eu vou subir, irmão. Eu vou subir. E quem quiser sobe junto, mas eu vou. Não posso levar marido, não posso levar filho. Eu vou subir. Eu torço para que eles ponham a vida deles no prumo com Deus. Mas eu vou subir. Aleluia. Deus está no controle. Acontece o que acontecer. Deus é soberano. Deus põe, Deus tira quem Ele quer. E tudo isso para cumprir o propósito dele que está na palavra. E a palavra de Deus não muda, irmãos. Não muda. Não muda. Autoridade pressupõe legalidade. O que é legalidade, irmão? Você está vendo que está falando de leis? Está falando de direito legal. Deus, o mundo espiritual, foi preparado por Deus com leis. Satanás tem o limite dele. Quando diz que o servo de Deus, o ungido de Deus, Satanás não pode tocar, é verdade. Se você andar debaixo da legalidade da palavra de Deus, não vai tocar mesmo num fio de cabelo seu. Mas é aqui, ó. A legalidade está aqui. Passa daqui para lá para você ver. Brinca com o diabo. Você sabe onde é que o diabo está? Quem sabe onde é que o diabo está? Os demônios estão ao nosso derredor. Você sabe que você está sentado aí ouvindo a palavra, e ele está doidinho para roubar a palavra que você está ouvindo? Ele não quer que você escute essa palavra. Ele não quer que a sua vida mude. Ele quer que você caminhe do mesmo jeito que você está, para ele te destruir. Qual que é o trabalho do diabo? Roubar, matar e destruir. Não, eu vou para o céu, Jesus, mas a minha vida aqui é uma miséria. É o trabalho do diabo, irmãos. Legalidade. Autoridade pressupõe legalidade. Você sabe por que as pessoas, quando ouviam Jesus falar, diziam assim para ele: nossa, ele fala como quem tem autoridade. Você sabia que tem gente que fala como quem tem autoridade, e tem gente que fala e prega maravilhosamente bem, conhece tudo de Bíblia, mas não tem autoridade? Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Jesus tinha autoridade quando ele falava? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: você sabe por que Jesus tinha autoridade quando ele falava? Porque ele vivia o que ele falava. Tem autoridade quem vive o que prega. Eu posso pregar maravilhosamente bem, eu posso ter todos os dons da palavra. Irmão, se eu não viver o que eu prego, eu não tenho autoridade nenhuma. Não tenho. Não se engane não. Dom espiritual não vai levar ninguém para o céu. O fruto do Espírito é que manifesta quem tem o Espírito Santo.
O fruto do Espírito é o resultado daquilo que está dentro de você. O fruto do dom é importante, é muito importante, é para a edificação da igreja. Mas o fruto do Espírito é que diz quem é você, o que está dentro de você. Amém, irmãos? Qual é hoje a minha legalidade para ter essa autoridade? É estar em Cristo, viver o que Ele diz e não tentar fazer sacrifício de tolo. Irmãos, tem gente que gosta de um jejum, mas jejua, e pode gastar horas trancado no quarto orando. Se não viver a palavra e não obedecer o que a Bíblia diz, é sacrifício de tolo. Você viu o que aconteceu com Saul? Deus mandou ele destruir os amalequitas e tudo que os amalequitas tinham. Eu não destruí não, porque eu achei que eu podia trazer o gado e abençoar o povo, eu podia ofertar a Deus. Deus não quer oferta que Ele não está pedindo, irmãos. Presta atenção para você jamais fazer sacrifício de tolo, fazer sacrifício que Deus não está te pedindo. O que Deus está pedindo para nós, o que é, irmãos? O pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Quem rebela contra a palavra de Deus, tem potestades demoníacos sobre a vida dele, a mesma coisa como quem faz feitiçaria, irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo. Os feiticeiros, os idólatras, têm demônios, potestades atuando na vida deles. Aqueles que desobedecem o que a palavra de Deus diz, é a mesma coisa, não há diferença. Está lá em Samuel. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Satanás conhece quem vive a palavra, e ele respeita quem vive a palavra de Deus. Ele não respeita quem prega bem, irmãos. Ele não respeita quem canta bem. Ele não respeita quem tem dons espirituais e nem quem fala em línguas. Você fala em línguas, você sabe para quê, irmãos? Edificação sua, é você e Deus. Você não expulsa demônio falando em línguas, você não ora pelos outros falando em línguas. Falar em línguas é edificação sua. Deus vai trazer revelação para você, você e Deus. Agora, Satanás respeita quem anda debaixo da palavra de Deus. Nossa, deixa eu correr. Ato que implica legitimidade. O que é isso? A autoridade está fundamentada no direito, na razão e na justiça. Deus colocou as pessoas como autoridade para que essas pessoas hajam com justiça e equidade, tratar todo mundo igual, para o bem de todos. Quando essa autoridade não obedece a essa legitimidade, ela está desobedecendo a Deus. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai tirar. Você sabe aqui um exemplo que eu vejo de alguém que levantou contra uma autoridade e se deu muito mal? Foi o Collor. Vocês lembram do irmão dele? Collor foi um presidente, todo mundo conhece a história. E Deus, no tempo certo, Deus ia tirar aquele homem. E aquele irmão dele, coitado, ele se levantou e aprontou o que aprontou. Vocês lembram o que aconteceu, né? Como é que chama? Pedro Collor. Levantou contra uma autoridade. Ulisses Guimarães. Irmãos, todos aqueles que levantam contra a autoridade, mais cedo ou mais tarde, eles vão pagar um preço por isso. Se olhar na Bíblia, Moisés, ele casou com mulheres gentias. E de repente, os seus irmãos, Arão e Miriam, chegaram para ele e foram acusar ele daqueles casamentos. Ele estava errado? Estava. Mas ele tinha uma autoridade, uma unção sobre a vida dele. E quem toca na autoridade, uma pessoa que tem autoridade, não está tocando na pessoa. Fala para quem está do seu lado aí, meu irmão, não seja bobo não. Quem toca numa autoridade não está tocando na pessoa. Você está tocando em quem transmitiu autoridade para aquela pessoa. Um dia, tinha uma pessoa que falava demais de governador, de político, metia a linha. E eu falava, cuidado. Quando foi um dia, eu tive um sonho com aquela pessoa. Ela estava com a boca aberta. E a boca dela cheinha de terra, irmãos.
só terra. E eu contei esse sonho para ele. Eu falei, olha, para de falar de autoridade. Está errado, está corrompendo, está fazendo isso, mas diante de Deus, sua boca está imunda. Você está trazendo maldição para você. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Pergunta para quem está do seu lado aí, o quanto que você tem orado pelas autoridades que estão sobre a sua vida? Pergunta, irmãos. Quanto você tem orado para que a vida da gente tenha mais sossego, mais paz? Se você não está orando, está acontecendo tudo isso aí? Então, exercício da autoridade. Deus ordenou a existência das autoridades. Deus espera que essa motivação nossa, presta atenção nisso aqui, irmãos. O que Deus espera quando Ele coloca alguém sob autoridade, sobre nós, é que haja uma motivação interior e que ela seja espiritual, não é natural. Tem muita gente que eu não quero estar debaixo da autoridade dela, mas eu preciso estar, porque Deus me colocou. Então, é uma autoridade espiritual, é por amor ao Senhor, não porque a pessoa merece, não porque a pessoa é boa. Vocês estão me entendendo? Então, põe a mão no seu coração e pede a Deus, Senhor, nessa manhã, coloca no meu coração uma sujeição voluntária, que eu faça por amor ao Senhor, sem olhar para a pessoa e para os defeitos dela. Amém? Tipos de autoridade. Aí vem governamentais, familiares e eclesiásticas. Governo. Nós estamos falando sobre políticos, né? Pedro faz do exercício do poder do Estado, da política em geral, ele orienta os cristãos a evitar a desobediência civil, em obediência a Deus. Irmãos, nem mal dizer, nem falar mal, Deus não quer que a gente fale. Deus quer que a gente ore. Cutuca quem está do seu lado aí. Fala, meu irmão, entra agora no princípio da autoridade de Deus quanto aos governantes. Para de criticar e falar mal e ore por eles. É isso que Deus está te mandando fazer. Amém? Os empregados e patrões, está em Efésios capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que os servos, aqueles que trabalham, todos aqui, muitos de nós aqui somos empregados, temos patrões, a Bíblia fala que nós temos que ser servos fiéis. Se tem uma coisa que está acontecendo muito hoje, é alguém dizer assim, eu não quero funcionário crente. Eles vêm e falam que é crente, mas só passa raiva no patrão. Mente, larga o emprego sem dar satisfação. Não são bons funcionários. Está quebrando o princípio de autoridade. Enquanto você estiver sob a autoridade de um patrão, seja fiel a ele, não fale mal dele. E o patrão também tem que dar bom testemunho. Pagar em dia. Você sabe que se você deixar o seu funcionário sem pagar em dia, e ele orar a Deus, vai vir condenação sobre a sua vida? Se o seu funcionário não estiver sendo bem remunerado, bem pago, pago honestamente, e ele orar porque está passando necessidade, irmãos, pode vir condenação na sua vida. Então o testemunho tem que ser dos dois. Honestidade e lealdade é que vai reforçar o evangelho na nossa vida, uma vida com Deus. Patrões justos que pagam e que respeitam os seus funcionários e tratam bem. Autoridade na família, aqui para mim é fundamental. Diga comigo, quebra de princípio traz condenação. Você vai olhar para quem está do seu lado e fala, meu irmão, quebra de princípio traz condenação. Você quer estar debaixo da bênção ou da maldição? Onde é que você está? Então, aqui, a palavra de Deus traz alguns princípios de autoridade para direcionar o nosso comportamento familiar, para que a nossa vida social vá bem, irmãos. Para evitar problemas na nossa vida. Primeiro, filhos, vamos abrir Efésios 6. Abra a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, e nós vamos usar um pouquinho o livro de Efésios agora. Isso aqui é muito importante.
Efésios 6. Efésios 6, 1, 2, 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais irmãos? Se o pai é bom, se ele é ruim, obedecei porque isso é justo diante de Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você quer promessa na sua vida? Honra teu pai e tua mãe, para que você vá bem e viva muito tempo na terra. Você quer prosperar e ter longevidade? Filhos, honra teu pai e tua mãe. Você sabe por que eu vivi debaixo de condenação muito tempo e aconteceu tudo isso que eu contei para vocês na minha vida? Porque eu tinha ódio do meu pai. Porque eu era revoltada contra o meu pai. E depois contra a minha mãe. Meu pai era alcoólatra, irmãos. Então, durante muitos anos, nós vivemos debaixo de terror dentro de casa. Eu tinha um sonho na vida. Eu projetava como eu ia matar o meu pai. Era o meu sonho. Quando foi um dia, e eu casei com esse projeto, irmãos. Quando eu me casei, eu mudei para um apartamento e tinha uma escadaria muito alta. E eu ficava de cima daquela escadaria imaginando, no dia que meu pai vier aqui, eu quero jogar dessa escada abaixo, eu quero quebrar o pescoço dele, eu quero matar meu pai. Aí você sabe o que aconteceu? O tempo foi passando, quando meu pai parou de beber, minha mãe começou. Minha mãe falou assim, agora ele vai ver o que é bom para tosse. Aí meu pai parou, minha mãe começou. E aí veio tudo de novo, aquela revolta, aquela coisa, e eu passei anos da minha vida com raiva de pai e mãe. Honrar pai e mãe? Que é isso? Até que essa palavra, irmãos, entrou no meu coração. E eu entendi que eu tinha que perdoar meu pai, perdoar minha mãe, não é porque eles acertaram comigo, não. Não é porque eles foram bons ou ruins comigo, não. Mas é um princípio de Deus para a minha vida, para que eu vá bem todos os dias e prospere. Eu estava debaixo de condenação. Você quer mais do que eu falei para você da minha vida? Cega, o casamento acabado, sem dinheiro para nada, e minha filha morrendo, e o médico não descobriu o que ela tinha. Eu queria morrer, irmãos. Satanás vai levando, quando você está debaixo de condenação, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O negócio vai indo até você desejar a morte. Por que tem muita gente hoje desejando morrer? A vida vazia, vida que é uma vida quebrada pela falta de observância da palavra de Deus, de obediência, de prática da palavra. Os filhos devem estar sob a liderança dos pais por uma questão, olha para mim aqui, de justiça e honra. Irmãos, presta atenção, se você, que já tem aí seus 30, 40, 50, 60 anos, se você hoje chegou aqui, tem mágoa de pai e de mãe, deixa essa mágoa aqui hoje, libera perdão. Se você tem alguma coisa, você vê que filho seu tem alguma coisa contra você, meu irmão, trate de consertar, conversa, peça perdão, perdoe, não deixa para amanhã, quebra agora esse chifre do diabo que está aí. Você sabia que o diabo está aí agora coçando o chifrinho dele, porque ele fala, essa mulher está falando demais. Essa mulher está entrando numa área aqui onde tem muita gente que eu estou prendendo a vida deles. É a palavra, não sou eu não. O capeta fica furioso, porque tem muitas pessoas presas, porque está guardando mágoa de pai e de mãe. Se eu fosse contar para vocês a minha história, Bernadette, você tem razão. Não tem, irmãos. Diante da palavra de Deus, eu não discuto. Diga comigo, com Deus, não tem discussão. É obedecer e pronto. Mas é a escolha nossa, irmão. Se você quiser sair daqui do mesmo jeito que você entrou, você vai sair. Os filhos, os pais em relação aos filhos, devem evitar levar seus filhos ao desânimo. As palavras podem ferir. Pais tementes a Deus agem com o espírito de mansidão. É isso que aconteceu comigo. Durante muitos anos eu fui ferida.
Quando eu casei, você sabe o que aconteceu? A agressividade que eu recebi dos meus, principalmente do meu pai, eu comecei a passar tudo para os meus filhos. Você transmite, ainda que você sabe que está errado. Você vai transmitir para os seus filhos. A maldição vai continuar. Até o momento que a palavra de Deus entra, faz efeito na sua vida, você pede perdão a Deus, e aquela maldição é quebrada na sua casa. Amém? As esposas, Efésios 5, 22. 5, 22. As esposas, diz assim, 22, 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Querendo ou não, olha para mim aqui, querendo ou não, a liderança do lar é do marido. Mulheres, quantas mulheres tem aqui? Faz assim com sua mão. Sujeitai-vos a vossos maridos, como é para o Senhor. Um dia as mulheres ouviram isso, arrepiaram na hora. Deus me livre, sujeitar o marido. A Bíblia não está falando para você ser capacho do marido, não. Está falando para você deitar e deixar o marido pisar, não é isso que a Bíblia está falando. Vamos ver aqui. Porque o marido é o cabeça da mulher, versículo 23. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Mas eu quero que você olhe comigo lá em Colossenses, 1 Pedro 3,7. Vós igualmente vivei a vida como um lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmão, isso aqui é forte. É muito forte. Eu queria que você lesse esse versículo. Tem gente aqui que a oração dele não está nem subindo. Nem subindo, irmãos. Pela maneira da convivência, o relacionamento marido e mulher, conforme for o seu relacionamento, e isso aqui não é só para briga, não. Indiferença. Você sabe uma coisa que eu vejo demais dentro da igreja? Vou falar para vocês. Indiferença entre marido e mulher. Quase que um chega a virar as costas para o outro assim, ó. Essa indiferença é pior do que a agressividade. Isso aqui quebra relacionamento. O que Deus está falando, irmãos, é de um relacionamento que seja abençoado e que você possa orar e trazer a resposta a todas as suas orações. Pedro está falando que vocês, maridos, tem que coabitar com a sua esposa com entendimento. Marido, presta atenção aqui. Você tem que entender que você precisa dar honra à sua esposa, porque ela é o vaso fraco. Ela é fraco no quê? Na força. Tem mulher hoje que ela é pai, ela é mãe, ela é a mulher de negócio, ela é dona de casa, ela faz tudo. Daí a pouco começa a ficar doente. Irmãos, eu estou falando de coisa que eu vejo. Mulher começa a ficar doente porque a mulher não foi feita para trabalhar fora, ganhar dinheiro, cuidar de casa, cuidar de filho, ser amante do marido, de noite o bonitinho, daqui a mulher cheirosinha e pronta para ele lá. Não é robô não. É vaso fraco. A mulher é o vaso fraco do casal. Homens, honrem as suas esposas. Tem mulheres dentro da igreja que estão arrebentadas, irmãos, emocionalmente, fisicamente. E sabe o que acontece? A mulher vai ficando amargurada. A mulher vai ficando amargurada, triste, aquilo ali vai enchendo o coração dela. Ela vai ficando tão decepcionada, que você pode fazer 500 campanhas de oração, irmãos. Pode vir um pastor mais ungido do mundo aqui, com tudo quanto é dom espiritual, porque o povo gosta de quem tem dom espiritual.
Falou que faz barulho, que sapateia e reteté, mas o povo gosta. Não importa a vida que está vivendo. Mas fez barulho é com a gente mesmo. Pode vir até esse aí, sua vida não vai mudar em nada e nem a sua oração vai subir por cada maneira de tratar marido e mulher. É o que está aqui, ó. Vocês são cordeiros da graça de Deus, são juntos. Se não estiver junto, suas orações estão impedidas de subir. Quantos podem dizer amém, Jesus? Amém. Fala, eu estou recebendo a palavra, Jesus. Fala, Senhor, meu coração está aberto. Pode continuar a falar. Amém? As esposas são orientadas a viver debaixo dessa autoridade que Deus concede para o marido como cabeça. Obedecer à liderança do marido em Cristo, irmãos, é a coisa melhor do mundo. É um relacionamento onde Cristo é o centro, o marido fazendo o papel dele e a mulher fazendo o papel dela. Eu sou submissa ao meu marido e eu acho bom. Eu tenho hora que eu falo, meus filhos falam assim, mãe, você precisa largar mais meu pai, ser mais independente. Eu falo, gente, eu acho tão bom, onde eu vou, ele vai comigo, ele me leva para cá, me leva para lá. Mas quando eu preciso viajar para fazer a obra de Deus, eu vou e ele me abençoa, irmãos. Tem mulher que fala assim, não posso fazer a obra de Deus não, porque meu marido não é pastor. Pois eu estou aqui para dizer para vocês que meu marido não é pastor, me abençoa e eu vivo viajando, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Quando você não me vê aqui final de semana, é porque eu estou em algum lugar. Mês de junho eu vou falar num chá para 1.500 mulheres lá em São Paulo. E eu vou debaixo da autoridade do meu marido, não dou um passo sem ele me abençoar, irmãos. Vocês estão entendendo? Vou e prego para todo lado e testemunho, porque Deus me chamou para isso. Deus me chamou para ser luz no mundo. Se o meu marido estiver do meu lado, melhor. Mas se ele não puder ir me abençoar, eu vou. Deus tem um chamado para cada um de nós. Oi. Para cuidar da esposa. Eu estou debaixo da cobertura dele. Eu tenho certeza que eu vou e volto, não vai acontecer nada. Minha casa está guardada, eu vou despreocupado. Amém, gente? Os maridos, vamos ver os maridos. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25 a 24. 5, 25 a 28. Já lemos? Não. Vós, maridos, amai vossa esposa, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Gente, presta atenção nisso aqui. Casais, marido e mulher. Olha o que o marido tem que fazer com a mulher. Como é que é? Por isso que é bom demais ser submisso ao marido que anda na palavra. Gente, é a coisa mais fácil, mais gostosa, estar submissa a um homem assim. O marido tem que apresentar para ele mesmo, a esposa, como Jesus está preparando a igreja para apresentar para ele, quando ele vier buscar. Uma mulher ou uma igreja gloriosa, bonita, sem mácula, sem ruga. Olha para o rosto da sua mulher aí, ela está sem ruga? Ou você está envelhecendo a sua mulher aí, você está desgastando a sua mulher? Como é que está a vida de sua mulher aí, ó? Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando na igreja para apresentar a igreja desse jeito para Jesus. E o marido tem que apresentar para si mesmo. Maridos, presta atenção aqui. Você tem que cuidar da sua mulher, para ela ser bonita, nova, é para você. E eu sou testemunha disso, viu, irmãos? Meu marido cuida de mim para ele. Eu tenho quase 60 anos, meu marido esse ano vai fazer 70 anos. Ele cuida de mim para ele. Quando eu estou longe dele, eu nem importo de ficar arrumada. Quando eu estou perto dele, né, irmãos? Vai fazer já 37 anos de casado, eu tenho que conquistar meu marido todos os dias. Se eu parar de conquistar ele um dia, meu irmão, o amor esfria, pelo amor de Deus.
Você que é casado, pega na mão da sua esposa aí, fala, meu irmão, vamos aquecer a chama desse amor. Ele tem que ser renovado, o amor tem que estar apimentado. Agora, mulher feia, desgrenhada, enrugada e maltratada, é o que você está apresentando, marido. Olha para sua esposa aí, vê como é que está o seu trabalho diante de Deus. Está jóia, irmãos? Está gostando do que você está vendo? Depois não fica pondo culpa na mulher, está gorda, está feia, está velha. Não, a mulher se cuida, como Jesus está esperando a igreja. É a mesma coisa, irmãos. Mulher tem que estar bem cuidada, bem tratada, bem amada. Irmãos, o maior prazer de uma mulher é quando esse homem cuida dela. Eu quero perguntar para as mulheres aqui, se eu estou falando a verdade, se eu estou mentindo. Mulheres, eu estou mentindo ou estou falando a verdade? É bom demais andar debaixo da submissão assim. Amém? Não tem peso, não tem peso, não tem tristeza. No relacionamento do matrimônio, presta atenção, tanto a esposa como o marido, um tem que se submeter ao outro. Ninguém é independente, ninguém manda não. Eu me submeto a ele, ele se submete a mim. Nós não podemos fazer nada que o outro não queira. A submissão, presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. Raramente essa submissão se transforma em problema. Quando nos lares onde os cônjuges mantêm um relacionamento centrado aqui na palavra, um se ocupando do outro. Você sabe por que está vendo? Presta atenção aqui para mim, irmãos. Você sabe por que nós estamos tendo muito problema de casamento? Olha para mim aqui. Se você não quiser andar no que a palavra de Deus diz, você vai ouvir 500 conselhos. Você vai fazer crau esse ano, o ano que vem, o outro ano, seu casamento não vai melhorar. Conselho não muda ninguém. O que muda a gente é a palavra. Você quer encaixar na palavra, você vai ver que bênção que vai ser a sua casa. Diga comigo, meu lar se chama Éden, lugar de delícias. Sua casa é um lugar de delícias? Foi isso que Jesus fez, ele restaurou, irmãos, o lugar de delícias. Último aqui, já falei dos filhos, marido, autoridade eclesiástica, rapidinho, só para terminar. Você sabe esse texto áureo? A segunda parte do texto áureo diz assim, queria que você prestasse atenção aqui, irmãos. Jesus disse assim para os discípulos, eles discutindo quem que seria o maior, quem ia ter mais autoridade. Jesus disse assim, procure olhar para mim e prestar atenção aqui, por favor, nós estamos encerrando. Mas não sereis vós assim, antes, o maior entre vós seja como o menor. Nós estamos falando de autoridade dentro da igreja, autoridade eclesiástica. Existe um estilo de liderança da palavra. O maior entre vós seja o menor. E quem governa é como quem? Na igreja, presta atenção aqui, irmãos. Quanto maior a sua autoridade dentro da casa de Deus, mais você vai trabalhar para a igreja. Mais você vai servir a igreja. Você está vendo quem vive correndo, trabalhando? É a autoridade que Deus deu. O princípio de autoridade é imprescindível à igreja. Todos devem se mostrar submissos à autoridade total de Deus. Amém? Quando nós estamos liberados para desobedecer a autoridade? Será, irmãos? Será que há algum ponto na nossa vida que a gente está liberado para desobedecer a autoridade? Sim ou não? Existe. Qual é o limite da autoridade de alguém na minha vida? Marido, pastor, governo. Onde fica o limite? Quando confronta a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior autoridade na nossa vida. Se marido, se esposa, se pai, se mãe, se governador, se pastor, fala alguma coisa que vai chocar com a palavra de Deus, Deus está liberando você para desobedecer. Amém?
não dá tempo de seguir os exemplos aqui. A função da autoridade, para que a sociedade viva em harmonia. Irmão, se a sua casa, se a igreja, se o país não tiver uma hierarquia de autoridade, vai ser uma bagunça. Por isso Deus criou a autoridade, para que haja harmonia. A função da autoridade na igreja, a finalidade da autoridade na igreja, dirigir e orientar dentro da palavra. Diga comigo, dentro da palavra. Ninguém manda em ninguém. Desde Gênesis, Deus disse para o homem, sujeitai a terra, tudo que nelas há. Deus nunca mandou o homem sujeitar ninguém. Ninguém manda em ninguém. Nem Deus manda na gente, irmãos. Por isso Ele deu o livre-arbítrio. Você tem escolha para tudo, sim ou não? Você pode escolher ouvir isso aqui e não botar nada em prática. Deus não quer te impor. Então não existe autoridade que mande em nós. Nós temos que obedecer por amor ao Senhor e para que a nossa vida vá bem. Então os nossos líderes dentro da igreja, eles estão aqui para dirigir, orientar e proteger a nossa vida e assegurar o nosso bem-estar. Sabe o que essa lição está trazendo para nós? Assegurando o bem-estar seu e da sua casa, irmãos. Está dirigindo dentro dos princípios da palavra. Amém? Vamos ficar de pé? A conclusão. 3 pontos chaves. Primeiro, é um desafio para nós. Reconhecer e respeitar as autoridades. Você vai sair daqui hoje reconhecendo e respeitando as autoridades, irmãos? Amém? Segundo, confiar que Deus está no controle da história. Não tem nada que Deus perdeu o controle. Terceiro, orar pelas autoridades constituídas. Amém? Eu quero orar com você. Se nessa manhã, você como filho, se você não honra pai e mãe, e quando a gente, antes de casar, a gente está em casa, a gente deve obediência aos pais. Você hoje casou, saiu de casa, você não deve obediência, você deve honrar seus pais. Tem filhos que deixam de honrar os pais, não cuidam, não visitam e são às vezes até indiferentes. Irmãos, põe na sua cabeça uma coisa, a indiferença é uma quebra de princípio. Deus manda amar e honrar. Amém? Põe a mão no seu coração. Se Deus falou com você nessa manhã através dessa palavra, é hora de, se tiver alguma coisa para consertar, para quebrar essa condenação aí, trazer a bênção, peça perdão a Deus agora. Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, o seu entendimento, para que você venha colocar essa palavra em prática e ser abençoado. Pai, muito obrigada por tua palavra. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor nos ajudou. O Senhor está aqui para nos guiar, nos fazer entender essa palavra. Senhor, não é fácil colocar em prática, mas nós queremos colocar por amor ao Senhor. E sabendo que tudo isso que nós aprendemos hoje é para o nosso bem-estar, Pai. Portanto, nessa manhã, se tem alguma condenação na vida de alguém aqui, Senhor, que esse coração se volte para Ti e te peça perdão, mas que haja a partir desse momento mudança de atitude. Senhor, quebra toda maldição, repreende demônios que estão atuando na vida de pessoas aqui. Eles estão atuando porque estão sendo liberados para atuar, mas nessa hora nós quebramos essa condenação, essa maldição, na autoridade do nome de Jesus, e declaramos a bênção de Deus, a prosperidade em todas as áreas, sobre esta igreja, sobre estas famílias, em nome de Jesus. Todos digam amém, graças a Deus, amém? Deus abençoe a todos. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família.
Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.